Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, funções de primeiro grau ou do primeiro grau. As funções do primeiro grau, aquelas que têm expoente 1 na variável x, são da forma geral: f de x igual a ax mais b. O gráfico dessas funções é uma reta do plano cartesiano. Agora, quem são aquele A e aquele B? A e B são os coeficientes da função conjunto R, ou seja, são números reais. A e B são números reais. O número A é chamado coeficiente angular da reta. O A, coeficiente de x, o número que multiplica x, na função f de x igual a x mais b, esse Azinho é chamado coeficiente angular. Qual é a dele? O coeficiente angular A é a tangente do ângulo alfa. Quem é o ângulo alfa? Escrevi aí embaixo. O ângulo alfa é o ângulo que a reta faz com o eixo x. Então o gráfico da função de primeiro grau é uma reta. O ângulo que essa reta forma com o eixo x nós estamos chamando aqui de ângulo alfa. Então veja bem, esse Azinho chamado coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo alfa. Lembra? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O ΔY é o cateto oposto, o ΔX é o cateto adjacente. Ou seja, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quem é x1, y1? É um ponto da reta. Quem é x2, y2? É outro par que representa outro ponto da reta. Vou te mostrar isso aí agora. Veja lá. Então, dada esta reta, o gráfico de uma função do primeiro grau, o gráfico aqui está. Muito bem. Observa que o ângulo alfa ficou um pouquinho apertado, mas eu escrevi aqui embaixo. O ângulo que a reta da função forma com o eixo x, ângulo alfa, a ele aqui. Certo? Agora veja bem. O ponto x1, esse pontinho de coordenadas x1, y1 é um ponto da reta. O ponto de coordenadas x2, y2, esse pontinho é outro ponto da reta. Observa o seguinte. Fechando aqui um triângulo retângulo, ó, paralelo ao eixo x, paralelo ao eixo y. Nesse triângulo retângulo, observa que aqui é o ângulo alfa também. Por quê? Porque esses dois ângulos são chamados correspondentes, eles são congruentes, certo? Eles estão do mesmo lado de uma transversal cortada por duas paralelas, certo? Ângulos correspondentes. Então está aqui o alfa. Como é que a gente determina a tangente desse ângulo alfa? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao alfa aí. Cateto oposto, cateto adjacente ao alfa. Cateto oposto, como é que eu determino? y2 menos y1, olha lá. y2 menos y1, essa diferença. Dividido por cateto adjacente, x2 menos x1. Qual é o tamanho do cateto adjacente? É x2 menos x1, essa é a diferença. Certo? Então o cateto, o coeficiente angular é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Por quê? Porque x1, y1 é um ponto, está ele aqui. x2, y2 é o outro ponto, está ele aqui. Ó. São dois pontos da reta. Então com dois pontos de uma reta você determina o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. Cateto oposto pelo adjacente, que com as coordenadas dos dois pontos é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Certo? Que é a diferença, né? x2 menos x1 é esse tamanho. y2 menos y1 é esse tamanho. Certo? Tá claro? Vou dar um exemplo agora mesmo. E o coeficiente linear da reta é o b. O bzinho lá do ax mais b, esse b é o coeficiente linear. Qual é o coeficiente linear? Ele é a ordenada, o que é a ordenada? É o y, do ponto em que a reta intercepta o eixo y. Veja lá, eu fiz aí uma reta,
o ponto onde a reta da função intercepta o eixo y, esse y aí desse pontinho é o coeficiente linear b. Veja aí exemplo. Vou dar exemplo, coeficiente angular e linear. Veja lá. Exemplo A. Os pontos P, 2, menos 5 e Q, menos 3, 0, pertencem à reta de uma função do primeiro grau. Qual o seu coeficiente angular? O que é o coeficiente angular? Acabamos de ver. Coeficiente angular é a tangente de alfa, é o ΔY sobre ΔX, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então eu tenho os dois pontos, como é que vai ficar o coeficiente angular? Vai ficar assim, ó, A igual. Qualquer um dos dois pode ser o y2, viu? Então se eu começar daqui, ó, esse aqui, o y2, ó, y2 menos 5, menos y1, que é o 0. y2 menos y1, agora eu tenho que voltar lá. x2, quem é o x2? É o 2, menos x1. Quem é ele? É menos 3. Entendeu? Então, ó, qualquer um pode ser x2 ou x1. Acabei de dizer, né? Então, é x2 menos x1 sobre y2 menos y1. Se eu fizer x2 menos x1, depois esse menos aquele, aí eu troquei o sinal. Ficou errado. Menos 5 menos 0. Menos 5 sobre 2 menos menos 3. 2 mais 3, 5. Deu quanto? O coeficiente angular é menos 1. O que é esse coeficiente angular? O coeficiente angular também não é a tangente de alfa? Quanto deu a tangente de alfa aqui? Deu menos 1. Se tangente de alfa é menos 1, quem é o ângulo alfa? Ângulo alfa, isso aqui eu estou fazendo só uma complementação, já para ir adiantando para você. O ângulo alfa é 135 graus, ou 3π sobre 4 radianos. Ou 3π sobre 4 radianos. Ou seja, ele é esse ângulo aqui, ó. Essa reta, ela está aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo de 135 graus, cuja tangente é quanto? Menos 1. Certo? Isso aí eu fiz uma complementação. O que o problema me pediu foi coeficiente angular. O coeficiente angular é menos 1. Que ângulo tem tangente menos 1? Ângulo de 135 graus. Certo? Pessoal, o tempo está acabando. Até a próxima aula de funções do primeiro grau e obrigado.